que a gente possa se conectar e manter cada vez mais a nossa energia com uma vibração, né, de muito conforto e conexão com o melhor. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é como manter o equilíbrio em tempos difíceis. Pois é, Paramita. A gente está vivendo um tempo difícil de crise nessa pandemia. Sim. E eu vejo que, inclusive muita gente está tendo que lidar com suas questões cruciais, seja no mundo emocional, seja nas relações, ou seja em coisas práticas da vida até. E eu acho que agora, mais do que nunca, é muito importante a gente saber alimentar o bom, saber manter o equilíbrio e ter ferramentas para poder sustentar a consciência mais elevada. Então, eu quero saber se você também percebe desse jeito, se você percebe isso na sua vida, no seu consultório, com as pessoas que você atende, e se você pode falar sobre isso. Eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso nesse momento, né? E é um grande desafio, mas é tudo que a gente quer manter nossa energia elevada, né? Como manter e prestar atenção, porque de acordo com tudo que está acontecendo no nosso mundo interno e no nosso mundo externo, para não cair, seja no medo, na ansiedade, numa depressão ou numa irritação com o outro, né? Se a gente não presta atenção, a gente começa a sentir que tem alguma coisa errada com a gente. Mas será que eu não devia estar fazendo de outro jeito? Será que eu devia estar fazendo isso ou fazendo aquilo? Então, são muitos os ímãs que podem nos puxar para baixo. Mas tudo que a gente quer é se manter, né, com uma energia de uma boa vibração para poder atravessar tudo isso. Acho importante a gente conversar, trocar sobre isso aqui, né? E se a gente quer manter o bom e não ser puxado por esses ímãs, né? Porque realmente tem muito ímã puxando, né? Eu acho que a gente precisa entender aqui dentro do nosso campo, né, de trabalho, que tem partes diferentes na nossa personalidade. Queria trazer uma comparação assim, né, de como eu entendo, que é Ótimo. como se o nosso corpo fosse um carro, e aí nesse carro tem um motorista consciente, que é essa nossa parte que sabe onde quer ir e que quer ir para lugares bons, quer visitar lugares bonitos, que vão fazer bem, que você vai ficar com a energia mais alta, né, mais para cima. Mas também nesse carro também tem um passageiro impostor que está o tempo inteiro querendo seduzir ali, no tempo inteiro não digo, exagerei agora, mas que muitas vezes quer seduzir esse motorista consciente para passar a boleia para ele, e aí ele vai acabar indo para umas quebradas assim, onde a energia é mais baixa, onde aí traz uma irritação, um mau humor, uma discórdia com as pessoas que convivem e tal. Queria que você falasse sobre essas partes da nossa personalidade que eu estou chamando de o motorista consciente e o passageiro impostor. E eu acrescentaria também, né? Como a gente pode dizer, o grande condutor. Sim. Também existe esse grande condutor, né, dentro desse carro. Sim. Não podemos esquecer que é esse lugar vibrante, né, essa luz que tem dentro de nós. Então, sim, você me perguntando a respeito dessas partes, eu vou falar de uma forma breve como que elas se posicionam dentro de nós e como que elas surgiram. Né? Então, é claro que existe esse grande condutor, que é o eu verdadeiro, que é a nossa luz. Nós chegamos aqui conectadas com ela, como eu já disse algumas vezes, né? A criança, ela vibra isso, e fomos vivendo determinadas situações onde essa energia foi se distorcendo nesse passageiro, como você disse? O passageiro impostor. O passageiro impostor, né? Então, esse grande condutor que é o amor, que é a luz, né? Que é o nosso bom humor e tudo isso,
ele foi se distorcendo em outras partes, né? Que constituem esse impostor, que é a nossa raiva, como você está dizendo, que às vezes vai se apresentar na forma de irritação, que é uma parte do nosso amor que se distorceu quando foi vivendo esses tipos de traumas e situações que nós vivemos ao longo da vida, né? E que foi separando essas partes de nós. Então, também a nossa preguiça, que se separou da nossa força de vontade, e que, se a gente não presta atenção, o medo, né? Que um dia foi uma coragem. Então, eles estão aqui também com a gente, querendo pegar a direção do carro. Às vezes eles pegam, eu estou irritada, às vezes eles pegam, eu vou estar com preguiça, às vezes eles pegam, eu vou estar com medo. Isso são duas partes importantes, que é a luz e a sombra que mora dentro da gente, tá certo? Certo. E você está dizendo a respeito do condutor do carro. Quem é que vai estar conduzindo? E tem um que você disse que é o condutor consciente. Essa Isso. palavra que você usou, É né? o motorista consciente. O motorista consciente. O motorista consciente é essa parte em nós que vai definir quem é que ele vai ouvir dentro do carro, né? Quem é que vai dar a direção dentro do carro. Se é o impostor ou se é o grande condutor, que é a nossa luz. Então, esse motorista, que é o nosso ego consciente, que é alguém em nós, uma parte em nós que pode transitar tanto na nossa luz quanto na nossa sombra, porque a luz e a sombra não podem se encontrar, certo? Uhum. Não tem como, porque a escuridão é a ausência da luz. Se a luz chega, não existe mais escuridão, eles não se encontram. E tem alguém que faz essa mediação, que vai definir o Waze de quem nós vamos ouvir para conduzir a viagem. Então, são essas partes da nossa personalidade que você está me perguntando, que estão aqui nessa nossa viagem. Tá certo? Bom. Tá claro? Tá certo. Então, tem a nossa luz, o grande condutor, tem o passageiro impostor, que são todas essas partes da nossa personalidade que estão jogando contra e que puxa a nossa negatividade, e tem aquele motorista consciente. Sim. É isso que você estava me perguntando? É isso que eu estava te perguntando. Então, nós, antes de seguir viagem, para entender que direção nós estamos checando quem é que está dentro do carro, certo? É isso aí. Senão a gente sai falando e a pessoa fala, mas espera aí, quem é que está indo viajar? Quem está indo nessa viagem em direção a uma vida melhor, em direção, né? A grande realização nossa são esses passageiros. E aí quem define para que lado vai é o motorista consciente, né? Na verdade, quem define mesmo é o grande condutor. Essa é a realidade. Mas assim, o que a gente pode fazer enquanto consciência, enquanto escolhas nossas, né? É o motorista consciente, é quem escolhe, né? Sim. Quem pode escolher. Sim. Mas por que então às vezes a gente não tem força suficiente, não tem controle emocional suficiente para fazer as escolhas certas, para a gente ficar bem no dia a dia, para não brigar, para manter a alegria, né? Manter o equilíbrio? Por que às vezes a gente está fraco para isso e é meio que levado ali por esse passageiro impostor? Eu sinto que o que vai determinar para onde que nós estamos indo são algumas coisas. São 2 pontos muito importantes, que primeiro é dar energia para o bom, dar energia para a nossa luz, cultivar isso e, ao mesmo tempo, ter consciência como que esse passageiro impostor que você está trazendo funciona. Porque se eu não sei como ele funciona, em algum momento ele vai pegar o carro e eu nem percebi. Então, é aquilo que você está dizendo, né? Como é difícil às vezes manter. A gente sabe, por exemplo, num relacionamento, a gente está ótimo num relacionamento. Se não presta atenção, daqui a pouco começa outra coisa a entrar na condução da relação, já pega a direção do carro e a gente já começa a arrumar problemas com essa pessoa, né? Então, o que vai determinar é como eu estou lidando e o tanto de energia que eu estou dando, tanto para o passageiro impostor quanto para esse grande condutor que é a nossa luz. Vai depender muito da onde eu estou colocando a minha energia, o que não significa aonde eu estou colocando a minha consciência, porque eu preciso colocar consciência nessa minha sombra, nesse passageiro, né, impostor. Porque se eu não coloco consciência nele, o que eu quero dizer é assim, eu não preciso dar um monte de energia para ele, mas consciência nele eu preciso estar o tempo todo de olho aqui. Colocar consciência não é ficar dando energia, dando alimento para isso, é você investigar, essa expressão
Um olho no peixe, outro no gato. O olho no peixe seria aquilo que me alimenta. que me nutre, né? Isso. Embora nós sejamos vegetarianos, Vegetariano, sim. eu e você. Sim. Um olho na cenoura, outro no coelho. Vamos mudar aqui o isso. Isso. Vamos mudar o negócio. Um olho na cenoura e o outro no coelho. Então, é um olho naquilo que me faz bem, que me nutre e que me alimenta, e o outro olho naquilo que pode me tirar essa cenoura quando eu menos esperar. E aí é claro que aí nós estamos falando de colocar consciência nos dois, olhar com consciência para os dois e, ao mesmo tempo, o quanto que eu alimento a vibração de cada um no meu dia a dia. Porque é muito importante que a gente saia das palavras bonitas e vá para a prática, senão não adianta nada. Então, no dia a dia, o quanto é que eu estou alimentando a vibração de cada uma dessas energias? Então, eu posso dar alguns exemplos. Você quer quero que você dê uns exemplos, quero que você esclareça assim, como é que a gente, como que a gente pode ir pelo caminho errado e alimentar essa parte esse coelho, então, que a gente está falando, né? Se a gente olhar bem para tudo aquilo que vai puxar, que vai ser imã que puxa para baixo, e olhar com bastante atenção, eu vou dar alguns exemplos, mas cada um sabe de si. Então, por exemplo, fofoca, reclamação, excesso de notícias negativas. Não estou dizendo que nós não devemos ver as notícias, pelo amor de Deus. A gente precisa se informar, a gente precisa estar conectado com tudo que acontece. Mas eu estou dizendo de uma necessidade de se alimentar do negativo, seja na fala, né? Estamos aqui falando, por exemplo, da fala, né? Na fofoca, na reclamação, na coisa de ficar buscando o que é negativo, assistir coisas muito pesadas. Tudo isso vai trazer esse tipo de vibração, não tem como. Se eu estou consumindo, se eu estou em contato com esse tipo de vibração, é claro que essa vibração vai me guiar para algum lugar. E eu sei que a gente sente atração por isso muitas das vezes, que não é fácil. Senão, tá bom, então como eu faço diferente, né? Mas agora eu estou pedindo só para você observar que muitas das vezes a gente vai dando alimento para esse impostor no dia a dia. A gente vai engordando ele. Ele vai começando a entrar na nossa vida. Daqui a pouco ele está em muitas coisas da nossa vida, né? Olhar só o ruim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, falou, nossa, a pessoa faz tudo para mim, mas tem alguma coisa errada, eu vou lá e aponto aquilo. Então, é um foco, é uma energia naquilo. Então, isso vai acabar direcionando a gente. Como você bem sabe, aquilo que eu consumo, aquilo que a minha mente está vibrando, vai criar a minha realidade. E o mesmo acontece com a luz. Então, o que nós estamos falando aqui, como você estava dizendo? Como manter uma energia elevada? Prestar atenção naquilo tudo que eu estou alimentando. Não estou dizendo cortar tudo, porque aí eu vou estar exigindo uma coisa que às vezes não é possível, né? E que no meio disso tudo tem que ter um contrabalanço, né? E ao mesmo tempo alimentar o que está bom em mim e aquilo que me faz bem, que seja uma boa alimentação. Aí nós vamos falar melhor mais para frente, né? A meditação, sabe? Conectar com pessoas que eu gosto. Gente, a realidade a gente constrói a cada tijolinho. A gente, de repente, se depara com um problema e fala, gente, o que é isso? Como é que isso caiu aqui no meu colo? Gente, não caiu no nosso colo, não. A gente construiu. A gente foi montando isso. Estamos vendo agora como coletivo. Está acontecendo isso no mundo. Olha onde nós chegamos. Foi da noite por dia caiu isso no nosso colo? Não, a gente vem construindo há muito tempo. No coletivo está bem exposto. Se a gente olhar na nossa vida, está bem exposto também. Tudo que está de bom, que a gente conquistou, a gente veio construindo também. Como negativo, idem. Então, estamos falando na prática. E aí também tem um elemento que contribui muito, que são os amortecedores, não é isso? Demais. Eu sei que nesse momento, caramba, é exigir demais e a gente não quer exigir perfeição de ninguém, não, nem da gente mesmo, nem nada. Claro, nem a gente pode dar, né? Uhum. A tendência a usar muito os amortecedores nessa fase é grande, porque está todo mundo dentro de casa e tendo que lidar, como eu falei no começo hoje, que lidar com questões cruciais e tal. Então, né, a gente pode realmente exagerar nos amortecedores, né? Então, você pode falar um pouquinho disso, por que e como que esses amortecedores rebaixam a nossa energia, a nossa consciência? E uma coisa interessante que esse amortecedor faz, esse amortecedor dá sono no nosso motorista consciente. Ele põe o nosso motorista consciente meio sem saber muito o caminho, e aí ele começa a perder força, aí daqui a pouco o impostor já está pegando pelo menos uma mão no volante tá do impostor e o outro do consciente, já começa a ir meio torto.
A gente começa a ir para todo que é lado o carro. Ele fica entorpecido, né? Ele fica entorpecido. Então, vamos dar alguns exemplos dos amortecedores, que é tudo que é excesso, né, Marcos? Sim. Não é? Então, e além de drogas, excesso de álcool, excesso de comida, excesso de informação, excesso de internet, né? São muitas as maneiras da gente nos amortecer com os outros, com a fala, né? É tudo que tira a atenção do motorista. Porque esse impostor, ele, na verdade, ele está ali por uma razão. Ele é consequência de uma dor que a gente viveu no passado. Ele precisa de atenção nesse nível da consciência. E ele dói. Então, a gente tenta se amortecer para não ter que lidar com ele. Mas imagina, eu me amortecer, eu tomar uma anestesia para não lidar com a dor, uma hora eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Vou ficar anestesiada para o resto da minha vida? Não vai dar. Né? Eu li há pouco tempo uma coisa tão simples, mas tão bonita, né? Uma pessoa dizendo, nossa, comecei a fazer terapia, comecei a sentir mais dor. Ele disse, olha, você está escolhendo a cura, o tratamento ao invés da anestesia. Então, é muito importante saber que esse amortecimento também, um dia, e a cada dia, vai nos cobrar algo, vai ter consequências. E esse impostor vai entrar no volante em algum momento, né? Ele vai ter mais força sobre um motorista dopado. Sobre um motorista dopado, todo mundo vai ter mais poder sobre ele ali dentro do carro. É um outro fator para a gente prestar atenção, para a gente conseguir manter a nossa vibração alta. Uma outra coisa que eu estava observando hoje, que eu acho legal comentar, que eu achei muito interessante, né? Porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo, e a gente também, a gente se especializou muito em compreender como funciona esse impostor. Ou seja, como funciona a nossa sombra, os nossos jogos, né? E hoje eu percebi um truque da nossa sombra muito interessante. Eu estava atendendo uma moça que ela dizia assim, nossa, eu sempre fui muito criativa, mas eu sempre usei isso para, sei lá, manipular as pessoas. Eu sinto que eu tenho uma luz, mas essa luz também eu uso para que as pessoas, então, me deem energia. É muito interessante ver o impostor tentando entrar quando o grande condutor está ali. É verdade que a nossa luz, a nossa, né, o que tem de melhor nosso, muitas vezes está contaminado pelos nossos jogos, pela nossa sombra. Mas é importante a gente olhar que isso está funcionando, mas isso não quer dizer que a luz não existe. Eu uso isso muitas das vezes, mas então se eu ponho consciência nisso, eu vou cada vez mais fortalecendo essa luz, porque ela está passando. Aí os nossos defeitos entram e tentam pegar. Ok, mas não quer dizer que ela não existe, ela continua existindo. É um truque também, para a gente fortalecer a nossa luz. Não, gente, eu posso estar usando isso ou aquilo, mas eu tenho isso. Ela existe, ela está aqui. Sim. Como é que a gente pode dar alimento para o grande condutor e também, na minha maneira de ver, né, alimentar o motorista consciente, alimentar o ego consciente? Tá. Assim, dar umas dicas para as pessoas. Então, vamos aprofundar naquilo que eu já tinha dito lá no começo, né? Então, para a gente poder se conectar com esse tipo de vibração, essa luz que vai fazer a nossa vida bem mais leve, mais conectada com as pessoas, vai dar um bem-estar enorme, né? Então, como manter essa vibração no dia a dia? Então, tem algumas coisas bem básicas, né? E que faz toda a diferença na vida. A meditação, gente, que seja 1 minuto, que seja 5 minutos por dia, ajuda muito, porque ela ajuda a limpar, não é? Ela ajuda a limpar um pouco todas essas impressões que entra na nossa mente, que entram o tempo todo na nossa mente, e ajuda a conectar com o grande condutor. São maneiras de fazer essa conexão. Eu observo aquilo tudo, né? E conecto com o grande condutor. São maneiras que vão me conectar com ele. 5 minutos, prestando atenção na respiração. Gente, faz diferença, por mais que seja desconfortável no começo, porque o grande impostor lá, né, o impostor, O passageiro impostor. vai tentar entrar. Tudo bem, você só observa ele, você está ali. Outra coisa que pode ajudar, que eu já fiz e que é muito legal, no final do dia, você olhar tudo que você fez durante o dia para sua mente não dormir embolada. Isso vai também clareando a consciência, porque a gente vai dormir. Se a gente faz 1 minutinho ali, 2 minutos de relembrar o nosso dia, eu acordei, eu fiz isso, eu fui aquilo. Então, aquela bagunça que ficou o dia, você organiza e aí fica a mente também mais tranquila do que aquela confusão toda. E várias das outras coisas que eu estou falando aqui, né? Da alimentação, ouvir músicas que te elevam, estar perto de pessoas que te fazem bem. São muitas
as possibilidades de um campo vibracional que vai manter a gente firme, né? E fazer tudo isso que a gente já disse aqui. Cuidado para não se amortecer tanto, cuidado para fingir que o impostor não está ali, porque se a gente não olha ele, imagina, se tem alguém, né, uma criança dentro de casa, vamos imaginar que você não olha ela, mais bagunça ela vai fazer dentro da casa, ela não vai sumir dali, ela vai bagunçar mais a situação, vai se machucar, vai fazer um monte de outras coisas. Então, eu diria aquilo que você disse no começo, um olho no peixe e o outro no gato. Consciência no impostor e foco e colocar energia no grande condutor, porque é onde está a nossa energia, para onde nós estamos indo. Que ótimo. Eu queria deixar até mais claro assim para as pessoas, para quem ainda não conhece como que é meditar, eu queria dar isso para as pessoas em 1 minutinho, uma pequena aulinha de meditação assim Faça para isso. quem, né, para quem Você tem não feito sabe, né? tão bonito, né, Marcos? Você tem feito aí com É, as pessoas, né? você se senta com a coluna ereta, mas é de um jeito relaxado, isso não é costas tensas, não. Só não ficar com a cabeçona jogada para trás, porque isso te leva para o sono, e aí você fecha os olhos, e aí começa a prestar atenção na respiração, né? Então, nesse momento, você presta atenção na sua respiração, coloca a atenção toda ali e se aprofunda nessa respiração. E é simples assim, só isso. E aí vai deixando, se desconecta dos pensamentos. Você vai ver que aqui os pensamentos vão querer te levar embora, você volta e fica na respiração, é só isso. Se você fizer 5 minutinhos disso por dia, faz uma diferença tão grande no dia e na vida, que é impressionante como um exercício tão simples pode ajudar tanto. E daí, eu queria dar um toque, porque às vezes a música, para quem se conecta com música, ajuda tanto. Verdade. E tem um músico que está aí no YouTube, que é bem fácil acessar, um cara que se especializou em fazer músicas para isso, para a gente meditar, né? Ele se chama Kip Mazui, tá bom? Ótimo. Eu queria também dar mais uma dica aqui, né? Ah, Assim, dentro do que você está falando, porque é tão claro que a gente precisa tomar banho, escovar o dente, se alimentar e etc, né? Para ter uma sim, vida mais saudável. O mesmo com a nossa mente. O mesmo com a nossa mente. A é, gente tem que prestar atenção no que a gente está alimentando, a gente tem que prestar atenção como é que a gente limpa, né? é, É uma coisa meio óbvia, né? A mesma é, coisa de eu não escovar meu dente, não tomar banho, não comer direito e querer estar cheio de saúde. Gente, não vai dar, não vai rolar. é, Agora, uma dica que eu queria dar, que eu acho importante, porque pode acontecer, bom, comigo já aconteceu muitas vezes, deu foco na luz, foco no meu melhor, faço a minha parte, busco a consciência do impostor, né? Faço o que eu posso para me conectar com o grande condutor e mesmo assim sou pega por essas coisas todas que nós estamos falando aqui. Então eu tenho uma sim, sugestão, que é uma coisa que eu uso para mim e que pode talvez ajudar. Existem forças além de nós. Existem muitas forças nos conduzindo para a gente poder conectar com isso. E até mesmo forças nossas, para que a gente possa pedir essa ajuda dentro de nós, né? Eu preciso dessa ajuda aqui, que eu me conecte com o meu melhor, eu estou aqui nesse momento, né? Passando mal, né? Que uma força maior além de mim, porque gente, é óbvio que a única força do universo não é a gente, né? Então, que a é, força que você acreditar da espiritualidade ou do universo, ou não podemos negar isso. Que uhum, a gente possa, então, chamar por essas forças para elas nos ajudarem nesse momento e aí a gente devagarinho vai acendendo uma velinha de cada vez quando fica escuro, fazendo pequenas atitudes que vão clareando o breu maior que tiver. uhum. Então, eu também queria deixar essa dica. Ótima dica para a Mita. Não vamos esquecer disso. Então tá bom por hoje, não tá? Acho que sim. Sim. Que a Então gente vamos. possa, né? Que a gente possa se conectar e manter cada vez mais a nossa energia com uma vibração, né, de muito conforto e conexão com o melhor. É isso Pode aí. falar. Não, eu ia dizer, então o motorista consciente está lá com um olho no grande condutor e o outro no passageiro impostor. É. E Não é chamando um pela olho? conexão com esse grande condutor para que ele É, possa levar esse impostor para um lugar melhor.
onde ele possa se curar, onde ele possa se desenvolver e cada vez mais aumentar o espaço do grande condutor na nossa vida e que a gente possa acolher esse machucado impostor, que não é à toa que ele está dentro do nosso carro também, que a gente convidou, a gente que viveu, a gente que tem que dar conta, pedindo ajuda, focando no grande condutor que está aí para nos ajudar, né? E que a gente possa levar ele para cada vez mais um lugar melhor. Uhum. Muito bom, que legal. Então tá bom, então por hoje é isso, né? Sim, Obrigado para a Anitta, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. isso, eu faço a mesma coisa. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigada a todos vocês e que a gente possa sempre olhar o que a gente tem para agradecer, que também coloca muito a energia no bom.